Imagine um fenômeno no qual um grande número de pessoas compartilha memórias coletivas falsas. Elas lembram de eventos, fatos ou até mesmo detalhes que na realidade nunca aconteceram. Ou até podem ter acontecido, só que de um jeito bem diferente do que todo mundo lembra. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o fenômeno que faz milhões de pessoas duvidarem da própria memória ou até mesmo da realidade que vivemos. Vamos falar do efeito Mandela. Salve, salve rapaziada, meu nome é Digo Black e esse aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o efeito Mandela, um efeito aí que causa, mano, um burbúrio. A galera fica perplexa com as coisas que tu fala, não pode ser. Não, eu lembro exatamente disso. Não tem como, tá ligado? E pra falar desse vídeo hoje eu trouxe meu amigo Philos Lucas. Você já teve um efeito Mandela, Philos? E aí, Digo, e aí galera, eu acredito que sim, né? Acho que todo mundo já teve pelo menos algo parecido. É, eu também acho, mano, porque é muito doido, mano. Inclusive a gente vai falar alguns exemplos aqui e quero que vocês comentem aí se vocês tiveram um efeito Mandela ao vivo, né? Vendo esse vídeo e pensou, meu, verdade, mano. Então você já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e também ative as notificações pra não deixar nada passar. Vê todos os vídeos que a gente solta por aqui. Qual que vai ser a média de like hoje, Ju? A média de likes vai ser 621. 621 likes, ó, joguei no peito de vocês, então já sabe, né? Sem mais delonga, antes da delonga, vou dar mais uma delonga aqui. Se inscreva no canal The Black Show, rapaziada. O meu canal solo lá, onde eu solto reacts toda terça, quinta e também sábado, tá? Sábado, às vezes, eu jogo uma gameplay ali e posto pra vocês. Inclusive, tá rolando lá o canal. Quero que você se inscreva, também ative a notificação lá e também curta todos os conteúdos que eu solto lá. Canal solo do pai aqui, conto com a participação de vocês. Agora sim, sem mais delonga, bora pro vídeo. Então, antes da gente falar aqui do efeito Mandela, a gente tem que falar sobre o que ele é, né? O efeito Mandela nada mais é do que um fenômeno coletivo de falsas memórias. Ou seja, isso acontece, né, quando várias pessoas compartilham da mesma lembrança incorreta de um fato, nome, logotipo ou até mesmo um acidente histórico. Então as pessoas lembram de alguma coisa, só que tá completamente errada ou parcialmente errada, né? O efeito então não é uma simples confusão, pois o mais curioso é que milhares de pessoas lembram da mesma coisa errada. Então não tá é ligado? uma pessoa só. Então não é uma pessoa, tipo assim, eu penso em algo e tu pensa diferente do que eu e tá errado também. Não, tu pensa a mesma coisa que eu e tu estamos errado. Que loucura. O termo, né, ele ganhou esse nome depois que muitas pessoas acreditavam lembrar que o Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 80. Porém, isso não é verdade. Ele, né, foi preso nos anos 90, só que saiu da prisão nos anos 90. E aí se tornou presidente da África do Sul e só foi falecer em 2013. Olha só, mano, só foi falecer muito tempo depois, mano. Mas então, quem criou o termo? O termo, né, Mandela Effect, do inglês, né, foi criado em 2009 por Fiona Broome, que é uma escritora e também se auto-intitula ali como pesquisadora de temas paranormais. Ela, então, tava ali num evento e relatou que se lembrava, né, nitidamente, tipo assim, nitidamente, da morte do Nelson Mandela nos anos 80, incluindo até mesmo uma cobertura na TV sobre o seu funeral. Além disso, ela também descobriu que outras pessoas, tanto ali no evento quanto depois, né, que ela contou para outras pessoas, também tinham a mesma lembrança. E isso então deixou ela surpresa, mas também bem curiosa, né? Por que todo mundo lembra da mesma coisa que eu, só que o bagulho tá errado? Se nem é verdade. Se nem é verdade. Então, pesquisando mais sobre esse assunto, né, sobre essa questão de lembrar as coisas, só que lembrar errado, a Fiona então encontrou dezenas de outros exemplos de memórias coletivas também equivocadas. Com isso, então, ela criou o site MandelaEffect.com e assim popularizou a ideia. Mas aí você deve estar se perguntando, mas quais são as possíveis explicações para isso acontecer? Primeiro, né, a gente vai falar sobre as falsas memórias. O nosso cérebro, galera, ele não grava fatos como uma câmera. Então ele constrói ali memórias com base em referência e também contexto. Então às vezes ele preenche algumas lacunas com suposições ou mistura algumas informações parecidas. Então isso, né, é um mecanismo comum e não significa que a pessoa esteja mentindo, né? Ela lembra ali parcialmente dos fatos, só que não aconteceu da forma que ela lembra, né? Na ordem ali cronológica que ela lembra. A segunda explicação é o efeito de conformidade social, que é o quê? Quando muitas pessoas compartilham da mesma lembrança e isso reforça a sensação de que aquilo é real. Então é algo que todo mundo pensa errado, tá ligado? Só que como tem muita gente pensando errado, isso aí é verdade, tá ligado? Não tem como falar que é mentira. Mentira contada 1000 vezes. Isso, se torna verdade, é verdade. Outra coisa também é a interferência cultural, porque filmes, livros e mídias podem influenciar a forma como lembramos de certos eventos. Como, por exemplo, memes, erros em filmes e até comerciais que são repetidos várias e várias vezes, né? Tem como acabar ali se enraizando como verdade na mente coletiva. Então, tipo assim, a gente vê algum meme de algo errado, às vezes a gente não vai lembrar da forma certa, a gente só vai lembrar do meme.
aí o meme não é mais meme, digamos assim, é uma verdade, tá ligado? É muito doido. E também tem as teorias, né, da conspiração e também algumas coisas envolvendo o universo paralelo, como algumas pessoas, né, que acreditam nesse efeito Mandela, fala que isso acontece no resultado de mudanças na linha do tempo, viagem no tempo ou até mesmo colisões entre realidades paralelas. Isso é que alguma coisa acontece que nem, sabe quando os caras falam que, se tu viajar no tempo, tu não pode, vamos supor, vai viajar no tempo, vai viajar pro passado, tu não pode mudar o passado, porque senão o presente automaticamente se modifica, né? Então, tipo assim, eles falam que alguém viajou no passado, fez alguma coisa pro Nelson Mandela e daí por isso que ele trocou, tá ligado? Não morreu nos anos 80, morreu só em 90. Isso é muito louco. Né, por isso que é teoria da conspiração, tá ligado? E outra coisa é que apesar de não haver provas científicas, essa teoria ganha muito mais força por causa da cultura pop e também da internet, né? Como, por exemplo, a série Dark, né? Que mexe com um pouco disso, que o cara vai pra frente, vai pra trás e é ele, e ele é mulher, e ele é não sei quem, e ele é pai de não sei quem. Eu nunca vi essa série, mas de tanta galera falar, eu fico muito curioso, mano, porque eu acho muito doido esse bagulho de viagem no tempo, tá ligado? Ainda mais se tem, tipo assim, uma trama, assim, que te envolve de um jeito que tu fica... Eu acho que eu vivo numa simulação. Só que o efeito Mandela também gera algumas curiosidades, onde algumas pessoas, né, associam o efeito Mandela a um possível colisador de partículas como o CERN, que é um dos mais avançados aceleradores de partículas que existe aqui no nosso mundo. Também não sei, né, se outros mundos existem. Mas as pessoas dizem, né, que experimentos em física quântica poderiam ter alterado a realidade, que é o caso do Homem-Formiga, né? E outra curiosidade também é que estudos mostram que o cérebro humano tem memórias altamente maleável, o que oferece esse defeito de lembranças, né? Então, em 2021, por exemplo, um estudo na Universidade de Chicago mostrou que cerca de 76% das pessoas entrevistadas já vivenciaram alguma falsa memória coletiva. Por isso que eu perguntei pra vocês e pro Filos aqui no começo do vídeo. O que indica, né, então, que o efeito Mandela não é tão incomum quanto parece. Agora então a gente vai chegar nessa parte que eu queria falar pra vocês, que a gente vai falar sobre alguns exemplos de efeito Mandela. O primeiro aqui que eu vou falar pra vocês é do Looney Tunes. Tu lembra do Looney Tunes? Lembro. Tu acha que é Looney Tunes ou Looney Tunes? Looney Tunes. Looney Tunes, né? Esse é clássico, né? Você em casa, lembrava que era Looney Tunes ou sempre falou Looney Tunes? Eu não sei, mano. Eu acho que a galera vai falar Looney Tunes. Esse aqui me chocou bastante quando eu pesquisei, porque é o logotipo da Coca-Cola. Alguns lembram do traço no meio ali sumir ou mudar de lugar, e já outros lembram do nome ser escrito de forma diferente. Mano, eu não sei porquê, mano. Eu não sei porquê eu lembro que o logo da Coca-Cola era escrito diferente, mano. Não sei porquê, tipo assim, na minha cabeça eu acho que ele não tinha aquela forma lá, tá ligado? Eu acho que é justamente por causa do Alô Diabo. Lembra? Daquele negócio lá, do Alô Diabo, que a Coca-Cola de trás pra frente, tá ligado? Eu acho que é alguma coisa assim. Comente aí se você concorda comigo. Esse aqui é um dos mais clássicos, mano, que é a frase do Darth Vader em Star Wars. Que as pessoas juram de pé junto, que o Darth Vader fala: Luke, I am your father. Tu lembra disso? Eu não assisti também. Não assistiu, né? Lógico, não assistiu o filme, né? Mas a frase real é No, I am your father. Coloca o vídeo aí, editor. He told me you killed him. No, I am your father. Mano, muita gente fala, Luke, eu sou seu pai, tá ligado? E ele não fala, tipo assim, eles estão na conversação lá e tudo mais, e daí ele fala, não sei o que, tal pessoa é meu pai. Aí o Darth Vader fala, não, eu sou seu pai. Aí o Luke, não, Darth Vader, não. É foda, se o Darth Vader fosse meu pai, eu também ia ficar bem perplexo. Cara, outro que me chocou bastante é esse, mano, o logotipo da Ford. Tu já viu, Filos, que no F da Ford ali, tem um pequeno rabinho que fica... Mano, bota a foto aí, editor. Alguém em casa lembra desse rabinho? Mano, nem fazia ideia, mano, que existia esse rabinho ali, mano. E quando eu vi, eu fiquei chocado, mano. Sério, mano, muito louco isso aí. Eu já percebi, eu acho que, não sei se na Peugeot, algum... na Peugeot também tem, não botei aqui, mano. Mas na Peugeot também tem. Uhum. Tem umas coisas assim que meio que formam alguma coisa que tu nunca percebeu. Sim, Esse aqui, mano, realmente é absurdo, mano. Esse aqui eu pensei, mano, não pode ser real, tá ligado? Que é o Pikachu com a ponta do rabo preto.
Tu lembra disso? Eu também, mas não sei por que eu lembro. Mano, tu lembra disso? Não Cara... sei, tipo, não é que eu não assistia muito, mas... Sim, mas tu pra lembra mim, dele assim. Tipo, faz sentido ele ter essa ponta preta. Não sei se eu Então, vi em algum mano, lugar, caramba, assim, eu vi que isso pode ser por causa da pirataria, sabia? talvez fazem errado. É, que eles mas fizeram fazem errado, bem, aí muita gente consumiu aí a pirataria, viu, rapaziada? Aí teve efeito Mandela aí, ó, tá ligado? Mas não, rapaziada, o rabo do Pikachu sempre foi amarelo. Ele tem uma ponta amarelo queimada, mas é na extremidade ali perto da bunda. Mas a ponta do rabo do Pikachu sempre foi amarela, nunca foi preta, tá? Essa aqui, rapaziada, essa aqui me pegou muito, porque quando eu fui pesquisar, eu realmente fiquei em choque, tá ligado? Que é o monóculo do Sr. Monopoly. Tu lembra que o personagem do Monopoly Ele tem um monóculo? Claro, óbvio. Ele não tem. Como assim? Não tem como. Pior que ele não tem, mano. Ele tá só com o dedo no olho. Não, ele tá só com a mão assim, ó, segurando um guarda-chuva, sei lá. E eu acho que é outro efeito da pirataria, mano. Porque eu também lembrava nitidamente que ele tinha um monóculo, mano. Eu tenho certeza desse. Eu também tinha certeza, mas não, mano. Aí tá errado, tá ligado? É o efeito Mandela aí, ó. Vou continuar acreditando. Com isso tudo, então, rapaziada, o efeito Mandela nos faz refletir, né, sobre como as memórias funcionam e como a nossa mente, né, pode ser influenciada por fatores sociais, culturais, psicológicos e também a pirataria, né, como eu falei pra vocês. Ou seja, né, isso pode ser um simples erro coletivo ou mais além, né, uma ideia de universo paralelo, que eu acho que é muito teoria da conspiração. Só que hoje, né, com o alcance massivo das redes sociais, esse tipo de memória coletiva se espalha ainda mais rápido. Como eu falei pra vocês, né, muita gente acreditando em algo errado se torna real, não que seja real de verdade, né? Mas muita gente vai batendo na mesma tecla, não, é real, é real, é real, e todo mundo ali, não, é real, é real, é real, que se torna realidade. No fim das contas, então, né, talvez o mais importante seja aprender a questionar e não apenas, é claro, a nossa memória, mas o próprio mundo à nossa volta. E a pergunta que fica é, será que vivemos mesmo em um mundo estável ou será que a nossa realidade é mais maleável do que imaginamos? Então, essa é a pergunta que fica. Comente aí nos comentários, viu, rapaziada? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do assunto que eu abordei aqui. Se vocês querem mais assuntos assim, ou mais exemplos de efeito Mandela, só comentar aí que eu trago aqui pra vocês, que é muito engraçado, porque, mano, tem milhões. Mano, tem efeito Mandela no futebol. Tem histórias que tu acha que tem é histórias, tem desenhos, Tem tem uma de logotipos, futebol. que nem o Filos falou, do Peugeot. Me fala aí, tu que é fã de futebol, me fala uma... efeito Mandela do futebol. Tem uma história que foi contada várias vezes e que virou verdade, por exemplo... Do Messi... Do Messi autista. É, do Messi autista aí, ó. Eu tenho certeza que mais pessoas acham que ele é autista do que... Verdade, mano. Aí, ó, rapaziada. Comente aí se você acha ainda que o Messi é autista. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e é nóis.